Olá, professor Pedro aqui na área. Nós vamos falar hoje sobre o uso pedagógico dos Chromebooks. São algumas ideias para ser profissional da educação para utilizar este instrumento nas suas aulas, no seu fazer pedagógico. Para começo de conversa, tecnologia tem que ser pensada na educação básica como um meio e não o fim do processo educativo. É importante a gente pegar algumas ideias lá do nosso caderno de concepções da educação básica que ajudou na construção do documento de referência curricular, tanto da etapa do ensino fundamental quanto do ensino médio, que o estudante tem que ser o protagonista das ações. A gente vai conseguir isso com o uso de metodologias ativas e muitas delas conversam com isso aqui. É importante também que a gente pense em integrar as diferentes tecnologias para agregar. Então, se na escola a gente tem televisão, a gente pode espelhar a nossa tela, os estudantes podem espelhar a tela, é lógico, com algum cuidado, mas a gente pode integrar essas tecnologias. É importante também a gente prever antecipadamente a utilização, então isso faz parte do planejamento. Nesse momento nós não teremos necessariamente Chromebooks para atender 100% dos estudantes da escola ao mesmo tempo. Então a gente vai ter que fazer uma escala de atendimento. E aí entra a figura de uma pessoa muito importante que talvez a sua escola tenha, e se tiver, é legal, que é o técnico multimeio didático. Então, não tendo esse técnico, vocês podem organizar professores com a coordenação pedagógica e quem detém a chave dos gabinetes de recarga para fazer a escala de atendimento. Mas é importante que já tenha previsto qual vai ser o dia do mês, o dia da semana, que esse instrumento vai estar à disposição para a sua sala de aula dentro do seu componente curricular. E a aula propriamente dita, ela começa a partir de uma tempestade de ideias. Então isso que vai nos dar vários caminhos a serem percorridos, mas esse caminho é direcionado. Então eu separei aqui uma sequência que vai nos ajudar no planejamento. Isso a gente viu lá na semana pedagógica, quando a gente apresentou sobre o roteiro, mas a gente começa a partir da escolha da habilidade, tanto do fundamental quanto do ensino médio. Temos habilidades descritas e previstas para toda a educação básica. Escolhe qual que a gente vai utilizar. O material didático pode ter algumas indicações e a gente vai explorar a partir disso. A habilidade tem um processo cognitivo, tem um objeto de conhecimento, que é um conteúdo ou um processo, e um contexto. Então, a gente sabe o que o estudante precisa saber fazer e de que jeito. Isso é o que a gente quer, esse é o nosso objetivo da habilidade. Então, como a gente vai chegar nisso? Eu preciso de evidências, isso vai nortear a minha escolha de avaliação e das atividades para que o estudante tenha desenvolvido isso. E aí também isso me ajuda a escolher as metodologias, quais são os aplicativos que eu vou utilizar, quais são os portais que eu vou acessar no desenvolvimento da aula. E é importante, e aí eu peguei aqui a figurinha da pirâmide de Glasser, que a gente compartilhe isso para que os estudantes se envolvam nesse compartilhamento. Quando eu falo jogue na rede, a gente pode fazer uso, claro, das redes sociais, salvo que a gente considere segurança de dados, privacidade e todos aqueles aspectos legais e técnicos, mas a gente pode usar uma rede social muito legal, que é a Rádio Corredor. A gente pode compartilhar dentro da própria escola ou entre escolas. Então a gente pode usar, aqui tem uma câmerazinha que vira, a gente pode gravar falando com esse instrumento e pode compartilhar a tela com outras escolas ou dentro da escola. Então quando o estudante apresenta aquilo que ele fez, ele está aqui praticando e ensinando os outros, e o aprendizado é mais significativo. Como a gente falou em metodologias ativas, eu separei aqui alguns pontos, mas eles não se restringem a isso, são muito mais. Aprendizagem baseada em projetos e aprendizagem baseada em problemas dialogam muito bem com a abordagem STEAM. Então, o pessoal do ensino médio tem, dentro do objeto 1 dos livros didáticos do PNLD, as escolas receberam, tem STEAM como um dos temas dos projetos integradores para qualquer área. Então, já dá algumas ideias para a gente desenvolver diferentes problemas, diferentes projetos. A sala de aula invertida exige do professor uma certa curadoria de material, que a gente já faz isso normalmente no nosso planejamento,
A diferença é que a gente bota a gurizada para estudar isso em casa ou fora da sala de aula, e a gente tem a devolutiva dentro de sala de aula, com debates, discussões sobre aquilo que foi pensado para ser estudado fora da sala. Gamificação, a gente vai usar elementos de jogos, não necessariamente de videogame, mas pode também. Não precisa ser um jogo completo, mas a gente pode trazer ranking, sistema de premiação, desafios, conquistas, elementos narrativos, e isso ajuda bastante no envolvimento do estudante. A gente pode também pegar aquela nossa aula naquela nossa aula expositiva e quebrar ela em diferentes atividades, diferentes segmentos, e rotacionar isso em diferentes estações que o estudante faz pequenas atividades, intervalos curtos de tempo, e roda por essas estações num tempo pré-determinado. Então a gente tem aqui, o pessoal que estiver vendo isso pelo COS, vai ter acesso aqui a esse material, pode clicar aqui na corujinha, é um link, tem diferentes materiais de apoio, inclusive este livro escrito por uma professora da rede no ano de 2020, sobre algumas dessas metodologias e como elas podem ser utilizadas em sala de aula, inclusive vocês podem adaptar para usar com os Chromebooks. É importante a gente marcar que o erro faz parte do aprendizado. Estudantes vão errar, e isso é bom, nós vamos errar na nossa prática pedagógica. É normal, não são todas as metodologias que vão funcionar igual para todo mundo. Vai ter sala que se adapta melhor a aquela metodologia. E mesmo assim, não são todas as aulas que a gente vai conseguir usar todas elas. Não tem problema. Errar faz parte do aprendizado. Portanto, não entre em pânico. Aqui eu me despeço, usando mais uma referência aqui no meu lado nerd. Até logo e obrigado pelos peixes.